Olá pessoal, tudo certo? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Para quem não me conhece ainda, eu sou Danilo Frata, analista técnico. Desde 2017 eu dou recomendações de compra e de venda no curto, médio e longo prazo e realizo esse trabalho educacional para vocês nas redes sociais. Não esqueça de deixar o seu like, o seu joinha, é muito importante e relevante para o trabalho aqui no YouTube, e claro, de compartilhar este conteúdo e de se inscrever no canal. Aqui no canal, né, eu faço todos os dias o fechamento de mercado, dia focado em estudos de curto prazo. Todo domingo eu faço estudo de médio prazo, que é focado no gráfico semanal. E hoje eu vou realizar para vocês o estudo de longo prazo, focado no gráfico mensal e no gráfico anual. Neste prazo operacional, então, a gente vai verificar as possibilidades técnicas de movimento de alta e de baixa nos mercados nacionais e também aqui no nosso mercado. Quero desejar a todos um ótimo mês de julho de trabalho e de trades. Espero que você tenha tido um ótimo mês de junho. Foi um mês muito bom para quem está operando na Bolsa de Valores. E aqui no meu portal, né, danilofrata.com.br, estão disponíveis as minhas assinaturas de recomendação que eu lancei em maio, né? E aqui na área de resultados você tem o resultado delas até o fechamento de junho, 30/6. Se você tem o interesse em alguma dessas assinaturas, basta me chamar aqui no WhatsApp que eu tiro as dúvidas para vocês. E já vou aqui alertar os amigos, né, que no mês de agosto eu vou reabrir uma nova turma para o meu curso de Swing Trade. Para quem tem interesse, vai aqui em cursos, se inscreva na turma e você vai receber aqui um super desconto de pré-lançamento. Beleza? Bora então para os mercados, verificar como é que fecharam aí o mês de junho e possibilidades técnicas para os próximos meses. Os mercados vêm de um forte bull market, né, pessoal? Vou abrir aqui meu Instagram, que eu fiz umas publicações com estatísticas de fechamento do mês de junho, né? Quem quiser conferir, né? Minhas redes sociais são todas iguais, pessoal. Danilo 2Ls, Frata 2Ts. Aqui a gente tem algumas informações do fechamento do mês de junho. O Ibovespa, no meu entendimento, é o mercado mais comprador de todos e comprovou, fechou aí com 9% de alta, né? A gente vem com todos os mercados num forte movimento de alta no longo prazo. E eu publiquei também aqui várias estatísticas do nosso mercado, né? Várias estatísticas aqui do índice Bovespa, os ativos que compõem o índice e também de ativos fora do índice. Quem quiser dar uma conferida, está aí disponível no meu Instagram. Vamos então aqui para os gráficos, né? Identificar possibilidades técnicas de movimentos para o próximo mês de julho e para os próximos meses. Vamos começar pelo principal mercado mundial, que é o mercado americano. Aqui nós temos o índice DXY, que segue nesse movimento de consolidação mais lateral há 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meses, tá? Está sentado em cima de um suporte. Para ter alguma definição, tem que romper alguma extremidade. Se romper fundo, entra em tendência de baixa. Se romper topo, retoma sua tendência de alta. Então, regiões relevantes, né, para rompimento 105 e também aqui a região de 102. O S&P 500 completou seu quarto mês consecutivo de alta. Quem me acompanha há mais tempo aqui, era essa a minha expectativa, né? Os mercados tradicionais marcaram um fundo no mês 10 de 2022, né? Aqui nós tivemos a formação de um ombro cabeça a ombro no S&P 500, então a expectativa era de reversão e efetivamente reverteu, né? No mês aqui de maio deixou uma barra de dúvida, que é o famoso GIFT, e esse mês fez um movimento amplo de alta, subindo 6%. Aqui o S&P 500 está me indicando voltar para a máxima histórica, tendência de alta, tá? Sustenta a tendência de alta e quando ficar aqui acima da região de 4.150. Isso no gráfico mensal. No gráfico anual, segue em super ciclo de alta, né? Deixa eu dar uma limpada aqui no gráfico para vocês. Se romper a máxima do ano passado, indica ser single bar para retomar a sua tendência de alta, tá? E aí nós temos o Dow Jones, tem a mesma configuração gráfica, só muda a figura. Aqui nós temos uma bandeira de alta. Eu tenho a expectativa de renovação de máxima histórica no Dow Jones, tá? Bandeira de alta rompendo aqui 34.700, indica voltar para a máxima histórica, tá certo?
e mantém o cenário de alta quando ficar acima aqui de 32.500. Aí também no gráfico anual nós também temos a famosa single bar para a renovação da máxima histórica. Nós temos a Nasdaq, que vem no quarto mês consecutivo de alta, né? Reversão de tendência depois de romper aqui a máxima do mês 2, que é o GIFT. Também está indicando ir para a máxima histórica, mantém tendência de alta enquanto ficar acima de 12.300, isso no gráfico mensal. E no gráfico anual também tem a possível single bar, tá certo? Então os mercados americanos todos alinhados para cima, por enquanto sem sinal de queda. Aí nós temos Reino Unido, Londres, que já renovou máxima histórica neste ano, né? Renovou lá no mês de janeiro. Também marcou fundo no mês de outubro, né? Foi sistêmico mundial o fundo no mês de outubro. Deixou uma barra de dúvida em cima de um suporte para retomar a tendência de alta, né? Tem que romper aqui 7.900 e para tentar entrar em algum cenário baixista, pessoal, tem que ficar abaixo da mínima deste mês e do mês anterior. Tem que perder a região aqui de 7.400. Se isso acontecer, a gente tem que verificar como é que vai ser o fechamento para ver se efetivamente entra no cenário baixista. Por enquanto, tendência de alta, a expectativa é de alta por enquanto. A Alemanha renovou máxima histórica neste último mês, né? Acionou a single bar, segue no super ciclo de alta, sem sinal de reversão por enquanto, né? Acionou já aqui a single bar, deixada no ano passado, esse é o gráfico anual, tá? Então os mercados que eu acompanho, todos alinhados para cima, os mercados europeus já renovaram a máxima história esse ano, né? Já acionaram sua single bar e o mercado americano está me indicando ir para a máxima histórica sem sinal de topo, sem sinal de baixista por enquanto, tá certo? Aí, claro, vão me acompanhando ao longo do mês de julho que eu vou atualizando vocês sobre este cenário. Lembrando que nós estamos na renda variável e a renda variável as coisas mudam rapidamente, né, pessoal? Basta um fato para se mudar o cenário e aí o gráfico vai nos apontar a mudança de cenário, tá certo? Aí nós temos o petróleo, pessoal. O petróleo encerrou sua tendência de alta no mês anterior, né, que é o gráfico mensal. Nós temos um pivô com gift. Isso é muito bom para a inflação, principalmente no Brasil, né? Apesar aí que a Petrobras não está repassando na sua totalidade a queda do petróleo, né? E o governo vem aumentando imposto em cima do combustível. Então aí para o consumidor final não está chegando efetivamente essa queda do petróleo, né? Nós temos um pivô com gift. Se perder a mínima dos últimos 2 meses, que é perder a região de 71, indica aí buscar a região aqui de 63,60, tá? Tendência de baixa, enquanto ao ficar abaixo agora de 86, mantém tendência de baixa no gráfico mensal. E aí nós temos o índice de ferro, que segue em tendência de baixa, guiada por essa LTB, que é essa minha linha vermelha, né? Quem me acompanha há muito mais tempo, eu venho falando desse cenário, né? Venho falando desde o mês 4 de 2022. Então, por enquanto, segue em tendência de baixa, tá? Para tentar a reversão, que seria negativo para a inflação no Brasil, né? Impacta toda uma linha toda uma linha básica de produtos no Brasil, né? Teria que fazer um pivô de alta, ou seja, teria que fechar com uma barra compradora acima de 126, tá? Enquanto ficar abaixo aqui de 120, mantém tendência de baixa, tá num suporte relevante, né? Aqui também já chegou aí nos valores antes do Covid, também não foi repassada essa queda, né? E pelo jeito não será nos produtos. Tem que perder 97 para retomar a tendência de baixa, tá? Índice de emergentes, está tentando uma reversão de tendência, tá? Está em cima de uma LTB, por enquanto a tendência é de baixa por LTB, nós estamos lateral aqui há 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meses, né? Também marcou fundo lá no mês 10 de 2022, confirmou o fundo no mês 11 de 2022, reverte a tendência de baixa para alta, se romper a máxima desse mês, que tem uma carinha de single bar, tá? Single bar não, desculpa, de gift. Tá certo? Então, ficando acima da máxima desse mês, reverte para alta. Para retomar a tendência de baixa, tem que perder essa região de suporte atual que não consegue, que é a região de 47,30. Então, ficar de olho aqui nesse índice. Tá com uma carinha de reversão, né? Para isso, claro, tem que romper 51. E aí nós temos criptomoedas Bitcoin, que neste mês também fechou com um forte alta aqui, né? Com uma alta de 11,94, acionando o single bar deixado aqui no mês 5. O Bitcoin para o prazo mais longo aqui é um cenário baixista por enquanto. Aqui nós temos 2 cenários, tá?
Olhando este movimento é baixista, que é a tendência principal, e a tendência secundária, que é este movimento, é de alta. A tendência secundária pode subir até 35 e depois até a região aqui de 40 mil dólares, tá? Enquanto ficar abaixo dessas regiões de 35 e 40 mil dólares, o cenário, por enquanto, para mim é de baixo, olhando o prazo mais longo, tá? Mas esse cenário pode ser alterado, claro, e contaminado, né? Se a gente romper essas estruturas vermelhas aqui, e aí todos os cenários voltam para a alta. As criptomoedas estão bem descontadas, né? A gente vem de um forte bull market dos mercados, e as criptomoedas ficaram um pouquinho para trás, né? E vocês vão ver aqui que elas começaram a subir efetivamente, marcaram um fundo só no mês de janeiro de 2023, tá? Então aí, feito para vocês, o estudo dos mercados estacionais, todos bem correlacionados, marcaram um fundo em outubro de 2022 e seguem num forte movimento de alta no longo prazo. Dito isto, vamos então aqui para o nosso Ibovespa, né, verificar como é que foi esse fechamento de junho e verificar as suas possibilidades técnicas para os próximos meses. O Ibovespa completou seu terceiro mês consecutivo de alta, né, conforme eu já falei para vocês no começo deste vídeo. Foi um mercado com destaque de alta, é o mercado mais forte no atual momento, na minha visão, né? Quem me acompanha no fechamento de mercado, eu venho falando isso para vocês há algum tempo, tá? Subiu 9% neste mês. Nosso mercado vinha bem atrasado referente aos mercados internacionais, conforme mostrei para vocês anteriormente, marcaram um fundo em outubro e estão desde lá no cenário comprador. Nosso mercado marcou fundo efetivamente só no mês 4 desse ano, então um delay grande, né, de defasagem com os mercados nacionais, e desde a gente vem subindo forte. Nós vínhamos em tendência de baixa desde o mês 9 de 2021, e essa tendência de baixa se confirmou no mês 4 de 2022, a gente foi o primeiro mercado a entrar em tendência de baixa, e estamos sendo o último mercado a tentar reversão de tendência, né? Bem defasado, tá? Então nós temos aqui um cenário de reversão, pessoal, reversão de tendência. Rompeu a LTB neste mês de junho, está testando aqui a região de 120 mil pontos. Tá? Para a gente efetivamente confirmar uma reversão de tendência de baixa para alta no índice Bovespa, pessoal, a gente precisa que o índice Bovespa fique acima de 114 e de 110 mil pontos nos próximos meses. Tá? Não pode fazer um movimento assim, por exemplo, devolver tudo neste mês de julho e depois voltar a cair, que seria um rompimento falso da LTB. Então, para a gente sustentar algum cenário de alta, né, nem que fique lateral aqui mais tempo, e depois para tentar um rompimento, né, ou, né, para confirmar de vez uma tendência de alta, no próximo mês romper região aqui de 120, 121, que é uma região bem relevante de pressão de venda, né? E aí romper e confirmar que aí nós voltaríamos para a máxima histórica, né? Nós estamos aí numa região de muita pressão de venda. A gente observa aqui que várias vezes, né, 1, 2, 3, 4 vezes marcou topo nessa região, tá? Então uma região muito relevante para tentar entrar em tendência de alta no gráfico mensal. Então, se romper 120, 121 no próximo mês e fechar acima, a gente entra no cenário comprador. O próximo alvo, daí olhando o gráfico mensal por Fibonacci, eu teria alvo em 127.600, depois máxima histórica, depois 136 regiões sempre, né, pessoal? Depois 145 e aí 155, 161, olhando esta projeção que eu tenho aqui para vocês, tá? Então, este é o cenário atual. Para sustentar cenário de alta, ficar nos próximos meses acima de 113 e 110. Para consolidar reversão já no próximo mês, fechar acima de 120, 121 e depois no mês 8 continuar seu movimento de alta. Este movimento altista. Movimento de falha da tendência de alta. É aquele desenho que eu fiz antes para vocês, que seria fazer o rompimento falso, que é perder mais uma vez aqui 110 e aí voltar para dentro da LTB, tá certo? Coisa que já aconteceu no passado, né? Nós ficamos numa tendência de baixa no nosso mercado de 2010 até o impeachment, né? Até 2016. E aqui, por exemplo, a gente consegue observar rompimentos falsos, né? Que a gente teve a tentativa, isso é um rompimento falso, tá? Que foi mais uma tentativa de romper que não deu certo.
E isso aqui é o rompimento que deve acontecer, tá, pessoal? Para reversão. Aqui um exemplo para vocês de cenários de rompimento falso, que voltou a cair por LTB, e o cenário de reversão, tá? Então, eu acho que explicado para vocês aí o nosso momento. Danilo, o que tu espera para esse nosso próximo mês? Eu, olhando o gráfico aqui, tá bem claro para mim, que é uma região de pressão de venda, né? Então, eu espero alguma pressão de venda nesse próximo mês, nessa região, tá? Então, a minha expectativa é de um cenário ou de barra neutra ou de um mês baixista em julho, olhando o movimento gráfico, certo? Mas eu quero lembrar os amigos que o Bovespa é extremamente concentrado em Petro, Vale e bancos, tá certo? O Ibovespa é carregado por duas empresas, né? E o setor de bancos. Então, vocês têm que olhar ativo por ativo, tá certo? Sempre pense nisso, tá? Então, aí montado o cenário de Bovespa para vocês. E vamos para os juros, né? O DI 28 segue em tendência, agora segue não, né? Confirmou tendência de baixa. Nosso mercado já precificou queda dos juros. A minha expectativa é de queda na vida real, né? Vamos separar um pouquinho a vida da bolsa e a vida real, né? A bolsa sempre precifica o futuro, expectativas, né? Então a expectativa é que seja efetivamente tenha queda nos juros no Brasil nos próximos meses, tá? Aí nós temos o perpétuo já em tendência de baixa também, certo? O dólar, para quem me acompanha aqui, né? Eu lembro que muita gente me questionou, duvidou do estudo gráfico, né, pessoal? Mas eu vim alertando para vocês que desde 2022, mês de janeiro, o dólar indicava tendência de baixa. Esse é o dólar com gráfico ajustado, tá certo? Tem diferença entre o gráfico ajustado e não ajustado. Eu faço sempre estudo dos dois para vocês. Então, o dólar entrou no cenário baixista aqui em janeiro de 2022 e confirmou esse cenário depois de fazer uma bandeira de baixa. Mais um mês de baixa no dólar, o dólar caiu 5,93. Eu tenho os alvos projetados para o gráfico ajustado aqui para a região de 4.700, 4.300, 450 e 4.000. Então, o dólar não tem sinal de fundo, não tem sinal de reversão. O dólar é para baixo no gráfico mensal, certo? E aí nós temos o gráfico não ajustado, que também é para baixo agora, né? Ficou aqui mais lateral até o mês de janeiro de 2023, tá certo? Nós tínhamos já aqui uma indicação de topo fundo descendente, segurou aqui no meu Fibonacci, eu utilizo o Fibonacci para tudo, né? Para projeções de figuras, indicação de reversão, região de pressão de compra, região de pressão de venda. Então aqui nós estamos sim no cenário baixista, o dólar entrou em tendência de alta, né? Lá em 2012 e 11, desde lá sempre foi para cima, nunca foi para baixo. E agora sim, nós temos uma chance do dólar entrar no grande cenário de baixa para um prazo mais longo. Por quê? Porque pela primeira vez desde 2012, o dólar está abaixo dessa minha linha azul, que é a linha de tendência de alta que foi sustentada de 2012 até este ano, 10 anos subindo pela primeira vez, perdendo essa linha de tendência que guia o preço. Então podemos sim, tá, ver um movimento mais baixista no dólar para os próximos meses. O dólar fez um pivô de baixa nesse último mês aqui no gráfico não ajustado, está numa região relevante de suporte. E essa região onde a gente teve aqui, ó, 1, 2, 3, tivemos 4 barras tentando romper. Então, o dólar, para acelerar o movimento de queda neste prazo, pessoal, perder 4.700. Se perder 4.700, o alvo principal que eu tenho é 4.000 e eu tenho um alvo lá embaixo para 13.800, depois um alvo maior ainda para 13.500, certo? Que é a projeção desta fibada aqui que eu tenho. Tá? Então, estamos numa região de pressão de compra. Podemos ter, sim, nesse próximo mês, né,
um mês mais neutro ou de alta, justamente porque está numa região relevante de pressão de compra. O dólar, a tendência de baixa e continuará no cenário de baixa, enquanto ficar abaixo agora de 5.100. Este é o gráfico não ajustado, beleza? Só para a gente fechar aqui a parte também, né? Vou voltar aqui para o Ibovespa. O Ibovespa no gráfico anual, tá? Ainda é tendência de alta. Quem me acompanha mais tempo, eu faço isso tudo para vocês. Só esqueci de fazer antes ali, né? Enquanto o índice Bovespa ficar acima de 69 mil pontos, é tendência de alta no gráfico anual, sustentando aqui a LTA, né? O Ibovespa no gráfico anual retomou a tendência de alta no impeachment 2016 e estamos lateral desde 2019. Nós estamos em 2019, 2020, 2021, 2022 e agora 2023 em movimento lateral dentro de uma tendência de alta. Então o Ibovespa, se romper a máxima histórica, que é 131,190, acionaria uma single bar, que é esta barra aqui, deixada no ano de 2021, né, que foi um ano bem baixista aqui no Brasil, assim como 2022. Em essa single bar, a projeção deste padrão leva o Ibovespa para 161. Então, se a gente observar o fechamento deste ano acima da máxima histórica, temos alvos para 161, tá certo? Que é a projeção desta single bar do Ibovespa no gráfico anual. Tá? Então, aqui fechamos o Ibovespa, agora o gráfico anual, antes o gráfico mensal. Então, temos aí todas as condições técnicas para movimento de alta. Agora, vamos observar como que o mercado se comporta nos próximos meses. Beleza? Vamos agora para os índices de setores, né? O ICOM, que é o índice que mais sofreu desde 2021, né? Junto com o IMOB. Gráfico anual, que não tem como a gente avaliar. O mensal está tentando encerrar a tendência de baixa. Terceiro mês consecutivo de alta, né? Para encerrar a tendência de baixa, pessoal, tem que subir nos próximos meses até aqui. Tá? Subindo até a região de 13.600, 13.500, a gente encerra a tendência de baixa. E aí a gente pode ter um belo movimento de reversão. Tá? Para isso, teria que subir até 3.600 e aí corrigir até 3.000 para formar o quê? Um ombro cabeça a ombro. E se eu formar um cabeça a ombro, seria um processo aí de uns 4, 5 meses. E aí seria uma oportunidade magnífica para uma reversão com movimento explosivo de alta. Tá? Eu torço muito para esse movimento, que seria maravilhoso para se buscar compra. Então, um setor aí que dá para ficar de olho em compra nesse próximo mês e nos próximos meses para ver se encerra a tendência de baixa. E depois, né, daria para ficar de olho em venda para ver se forma o ombro cabeça a ombro. E aí, se formar o ombro cabeça a ombro, seria magnífico para o movimento de alta. Tá? Então, eu cenário para vocês do ICOM no gráfico mensal. O índice de energia elétrica, pessoal, quarto mês consecutivo de alta, né? Encerrou sua tendência de baixa aqui no mês 5, é um pivô de alta, tá? Então, se confirmar esse pivô, vai mais, tá certo? Vai lá para 100 mil pontos e mantém cenário de alta, tá? Enquanto ficar aqui acima de 85 mil pontos. Pivô de alta no índice de energia elétrica, reversão. O IFIX, impressionante movimento, terceiro mês consecutivo de alta, indo para a máxima histórica. O IFNC, né? Terceiro mês de alta, daí vocês observam que, claro, o Ibovespa subiu 3 meses seguidos, está rompendo uma lateralização. A gente não tem tendência aqui, tá? Está testando uma resistência. O IMAT, que é o índice mais fraco do nosso mercado. Por que é o índice mais fraco? Porque nele tem Vale. Vale está sendo a âncora do Brasil. Por que Vale não sobe, pessoal? Porque Vale tem uma correlação extremamente forte com o ferro e com a China. Depende desses dois fatores para valorizar a sua ação. Isso na minha visão gráfica de correlação, claro. A gente vê o ferro sofrendo, né? E o setor também sofrendo aqui no Brasil, tá? O IMAT é o único índice que não está num cenário mais comprador. É tendência de baixa por LTB, deixou aqui uma barra de retomada, tá? Se perder a mínima do último mês, retoma a tendência de baixa para ir testar aqui a base do canal de baixa, tá? E reversão, para reversão teria que fazer um pivô de alta, né, pessoal? O pivô de alta teria que subir forte nesse próximo mês, fechar acima aqui da LTB, fechar acima de 5.600, 5.800 e aí tentar a retomada. Então é um setor que dá para ficar de olho para compra e venda nesse próximo mês, tá? Ficar de olho no setor interessante para compra e venda. O IMOB é um dos grandes destaques de alta do nosso mercado, né? É um setor que sofreu muito desde 2021, porque depende 100% de inflação e juros, né?
Terceiro mês consecutivo de alta, tá? A gente não tem direção, já no mês 5 já tinha encerrado sua tendência de baixa, não temos direção, tá? Se continuar subindo em linha reta, que seria um movimento atípico, como está acontecendo, vai para 1000, tá? Então não temos direção. E úteis, aqui anda junto com o setor elétrico, tá? Encerrou sua tendência de baixa, cenário de baixa, na verdade, que tinha no mês 5, e é um pivô de alta, confirmando o pivô, entra em tendência de alta, tá? E o índice de setores. Vamos para os principais ativos do nosso mercado, né? Que são os ativos que têm maior peso no índice Bovespa. Ambev, pessoal, é um pivô, a Ambev segue no movimento mais lateral no gráfico mensal, tá? No gráfico anual é um ativo que está lateral desde 2012, então completando aí, se esse ano ficar lateral, vai completar 11 anos lateral, né? E gráfico mensal está nesse triângulo simétrico. Para ganhar cenário de alta, tem que romper o triângulo simétrico fechando acima de 16. É um pivô de alta, né? Quem quiser se aventurar no gráfico mensal, rompendo a máxima desse mês, top e mínimo desse mês. B3CA3, terceiro mês consecutivo de alta. O ativo tinha aqui um triângulo, né, descendente, um cenário bem baixista, e rompeu o triângulo para cima. Então, esse cenário de baixa a gente não tem mais. Agora, para entrar em tendência de alta, o cenário ideal seria o quê? Cair no próximo mês ou nos próximos meses, testar aqui e depois romper essa região atual. Esse seria o cenário ideal para a compra, tá? Então, segurar em 15 reais, cair para a região de 12, 13, ali daria uma compra para reversão, tá? Então, aqui não temos direção. Então, o cenário de compra ideal seria esse. E se for testar aqui de novo a base, né? Perder 12, 13, consolida num retângulo. Banco do Brasil, né? Estatal dando show aí, é o banco mais forte do Brasil há muitos meses, né? Gráfico anual segue no forte ciclo de alta, renovou máxima histórica, renovou fechamento histórico, gráfico mensal também, né? Fez o pivô aqui no mês de janeiro desse ano e tá aí, super ciclo de alta, não tem compra aí, né, pessoal? A última entrada foi talvez o gift aqui, 41 no máximo, tá? Mantém tendência de alta quando ficar acima de 40, tá aí num alvo, próximo alvo região aqui de 59, depois lá para 70, tá? Não tem compra nesse ponto. Bradesco, o banco mais fraco de todos, terceiro mês consecutivo de queda, tá numa região de pressão de compra, então não vejo compra para longo prazo nesse ponto, tá? Tendência de baixa e uma tendência de baixa quando sustentar essa minha linha na base superior, tá? Não vejo como entrar. Elet 3, deu entrada de martelo por fundo aqui há 4 meses atrás, 3,442. Comprados no longo prazo, top 29,62. Vejo como entrar aí, tá? Itaúsa, rompendo lateralização. Se confirmar esta barra, entra em tendência de alta, né? Itaúsa ficou lateral desde o Covid. Desde o Covid estamos lateral, sem direção. Então, para confirmar a tendência de alta, tá? É acionar aqui o pivô, e aí renovarei a máxima histórica, ajudaria o Bovespa a subir mais, né? Quem for tentar a compra de pivô, o gatilho é 9,86 e o stop por barra seria 8,64, tá? Ficando acima dessa região de 9,86, entra tendência de alta para renovar a máxima histórica. Itaú, quem pegou fundo martelo aqui foi 24,86. Comprados, top 22,45, indicando renovar a máxima histórica também. Petrobras, pessoal, mais uma estatal dando show, sendo destaque no Brasil. No último mês foi o ativo que mais subiu dos principais ativos do índice Bovespa, subiu 20%, né? Segue em tendência de alta, né? Venho recomendando vocês, rompendo essa resistência R$ 24,00, retomava a tendência de alta, tá? É um ativo que não me agradou muito o movimento, né? Eu falo abertamente, como eu já publiquei para vocês no meu Instagram isso também, por causa do volume, tá? Esse volume aqui não me agrada, mas segue tendência de alta, então quem comprou ali, só administrar stop, tá? Nós temos divergência aqui, divergência no FR, divergência no MACD, que é um sinal de fraqueza dessa alta, mas por enquanto quem está comprado só administrar stop, segue na LTA aí, tá? Rente, pessoal, tá tentando romper a lateralização, terceiro mês consecutivo de alta, eu não vejo como entrar aí, né? Quem comprou fundo lateral aí, stop é 47,26, ficando acima da máxima histórica, retoma a tendência de alta, mas eu acho bem esticado para comprar. Expectativa de alguma pressão de venda nessa região. Vale, que é o ativo mais fraco do índice Bovespa, né?
completou aí seu quinto mês consecutivo de queda. Não fechou em queda efetivamente esse mês, né? 0,64. Mas olhando os candles, é o quinto mês consecutivo de queda, né? Tem suporte na região de 60, né? Quem busca caçar fundo é R$60. Se perder R$60 entre tendência de baixa, tá? Aí poderia buscar aqui a região de 45,40, que seria o suporte. Então ficar atento, se perder R$60, alvo é 43. Quem quer comprar essa região, né? E VEG segue numa consolidação lateral, né? Nós estamos aqui há 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 meses de consolidação lateral. Opa, deixa eu fazer o ajuste aqui gráfico. Então, entrada só quem pegou fundo lá no mês 6 de 2022, entrada última 26,51, parabéns para quem pegou. Comprados, o stop longe, né, seria aqui 27,30. O ativo para retomar o movimento de alta em romper 41, tá? Tá encaixotado entre 37 e 41. Meu conselho aqui é baixar o prazo operacional, tá bem complicado de operar esse ativo agora. Tá, então, os principais ativos do nosso mercado. E agora eu vou para os destaques de alta e de baixa do último mês aqui do nosso mercadão. Vou começar pelos destaques do índice Bovespa, tá? Vamos aqui começar pelas maiores altas dos ativos que compõem o índice Bovespa. Maior alta foi Gol 4, subiu no último mês 58,29%. E eu dei call desse cara e nós pegamos um trade maravilhoso para médio prazo em Gol 4, né? Eu dei compra deste ativo em 7,10 e a gente encerrou a operação aqui em R$12, mais de 60% de ganho. Esse call eu dei no meu canal oficial do Telegram, que é um canal gratuito, você pode participar, o link está na descrição desse vídeo, né? Antes de eu ter as assinaturas, eu estava dando calls lá de médio e curto prazo. Agora com as assinaturas, claro que o foco são os meus clientes, né? Mas eventualmente eu vou soltar um callzinho que outro lá para vocês. Lá eu trago estudos, informações do mercado. A gente pegou um trade maravilhoso, acertamos então o ativo que mais subiu no índice Bovespa. Longo prazo, pessoal, tentando reversão de tendência, tá? Então, se for subir em linha reta, próximo alvo é 15. O ideal para comprar agora, né, é cair para a região de 10. Então, tem que aguardar alguma outra informação gráfica. E Duque, 40,87% no último mês. Está numa região de pressão de venda, então a expectativa é de sentir essa região, não tem como comprar ele, tá? Para operar agora é só vendido, então ficar de olho no gráfico diário ou semanal para operar vendido, tá? E aí se cair, né, eu tenho suporte relevante só lá para casa de 12. Então se cair em R$12, daria ficar de olho em compra, que acertou fundo, parabéns, 8,50. Azul, né, também destaque de alta, Azul já reverteu a tendência, tá? Acionou aqui o pivô. Esse ativo tem que aguardar a correção, né? O alvo deste pivô é aqui em 23,24. Se continuar subindo em linha reta, o próximo alvo 30. Então aqui não tem muito o que fazer, aguardar a correção. Açaí, né, subiu 27,90, tendência de baixa, corrigindo, então só vem por outro prazo. Braskem 24,04 de alta, tá? O ativo ficaria interessante aqui se formar um ombro cabeça a ombro, daí seria maravilhoso para se pegar um trade longo, né? Cabeça a ombro é um movimento explosivo de preço, então daria para o ativo subir até 37 e aí fazer correção, então nos próximos meses, né? Então aqui é baixar o prazo operacional, quem está comprado para longo prazo, stop 18,27. Aguardar a compra, né? Raiz 4 subiu 21. Aqui mais um ativo que agora é aguardar a correção, tá? Também pode formar um cabeça a ombro. Quem acertou fundo foi 3,06. Comprados a stop é mínima histórica 2,24, né? Administrar stop, o dinheiro no bolso. Este ativo, se nos próximos meses ficar lateral aqui, também daria uma oportunidade maravilhosa para a compra, tá? Então aguardar a compra, tá numa região de alvo. Próximo alvo aqui é a região de 5, tá? Então, suporte relevante na região de 3,84. Aguardar corrigir para pensar em compra, para ver se forma um ombro cabeça a ombro. Então, aí as maiores altas do índice Bovespa, né? Acertamos um trade lindo aí, num dos ativos que foi destaque de alta. E agora eu vou para os ativos com destaque de alta fora do índice Bovespa, tá? Eu acompanho cerca de 250 ativos aqui no Brasil. Eu vou dar uma olhada nessa lista. Então, maior alta desta lista, né, foi Light, ou seja, a maior alta de toda a minha lista, né?
111% no mês de junho. Impressionante, né? Se abrir o gráfico aqui me ajuda também. Terceiro mês consecutivo de alta. Quem acertou fundo já deu 300% de gain, né? Tá numa região de pressão de venda. Então aqui é caçar fundo, caçar topo, na verdade, em outros prazos. Quem acertou fundo já deu gain. Esse ativo daria para cair e corrigir até R$6. Então aqui é ficar de olho em venda, tá? West 72,73. É um pivô de alta, tá? Próximo alvo por resistência 2,60. Não vejo como entrar. Trad 69,75. Tendência de baixa ainda, então só quem operou fundo aqui, né? Na região de R$1, administrar stop ou operar outro prazo operacional. DOTS 6667, mesma coisa que Trad, tendência de baixa, mesmo sinal gráfico, né? Já chegou no alvo aqui de resistência, região de 2,40. Quem acertou fundo, parabéns. Guar 3 6602 de alta. Aqui um trade que a gente acertou na minha assinatura DF curto prazo e também dei call nela na minha carteira semanal. Na DF curto prazo foi um gain de 49%, né? E na minha carteira agressiva nós fechamos aí um trade no último dia útil do mês, né? 30/6 com 59% de gain. Então acertamos aí trade tanto na assinatura DF curto prazo, tanto na assinatura de carteira semanal, na carteira agressiva. Coisa linda, maravilhosa. Então ativo aqui. Compra não tem, né, pessoal? Comprado administrar stop. Esse ativo tem alvo agora em R$10, tá? Comprado administrar pode ir para R$10 em linha reta. Se em linha reta não tem mais o que fazer, né? No prazo mensal. Prazo mensal, as minhas compras, por exemplo, foi lá na região de 4,68 por aí, né? A compra que eu dei nas duas assinaturas. Então, subir para R$10 seria legal, só que aí teria que esperar mais uns 4, 5 meses para ver se forma o quê? Ombro, cabeça, ombro. Muitos ativos indicando formar ombro, cabeça, ombro. Então, assim, para R$10, aí teria que operar vendido naquela região para ver se volta aqui para 7. E aí em R$7, 6,50 daria para pensar em compra novamente. Compra agora não tem como realizar, né? Outro destaque de alta foi Mobley 61,21. Não tem como entrar nesse ponto, né? Tá numa região de pressão de venda. Quem acertou fundo, parabéns. E Gol, que eu já comentei, e Tenda, né? 41,10. Ativo que eu fiz o estudo para vocês aqui no meu Instagram, né? Tá aqui o estudo de longo prazo para vocês. O ativo indicando reversão aqui, né? Quem pegou foi 6,27. Próximo alvo aqui na casa de 13, tá? Então aí os destaques de alta. E claro, tem mais um monte de coisa subindo forte aqui no Brasil. Bull Market, né? Vamos então para os destaques de queda deste último mês. Vou começar pelos destaques de queda do índice Bovespa, né? Cash, pessoal, renovando o mínimo histórica, segue em tendência de baixa, que é baixar o prazo operacional. Magazine Luiza, um dos poucos ativos que não subiram no Brasil. 11,32 de queda, segue em cenário baixista. Para tentar uma reversão tem que romper 4,50, tá? E se perder a região de 3, retoma o movimento de queda para 2,50. Tá? Então, longo prazo não tem muito o que fazer, é operar a extremidade, já comentado os valores, né? Se quiser caçar fundo aí, compra seria rompendo a máxima do último mês, 4,19. Eu iria para o gráfico semanal. Semanal aí está numa região que interessa para compra, tá? E aí nós temos Alpa 4, que no último mês caiu 10,92. Segue em tendência de baixa, né? Aqui é baixar o prazo operacional, tá? O ativo segue em tendência de baixa, dá para corrigir até R$16. Baixar o prazo. Via caiu 9,66. Segue em tendência de baixa também. Para ter movimento de alta tem que ficar acima de 2,40. Se for ficar acima de 2,40, indica buscar 13,40, tá? Suporte, tá no suporte, é R$12. Próximo suporte continuar caindo em 70. Pets caiu 9,24, né? Segue em tendência de baixa, que está interessante para compra, pessoal. Longo prazo, dá para comprar esse ativo 801, stop 564. Tá? Para buscar um início de reversão de tendência, porque o ativo aqui já rompeu a LTB, tá nesse retângulo, então tem que acertar o rompimento de retângulo. Se romper o retângulo e confirmar, indica buscar aqui a região de 11, 11,30. E aí depois no futuro, né, teria que ficar aqui mais alguns meses lateral para ver se arma o quê? Um ombro, cabeça, ombro. Então o ativo tá bem legal para o gráfico mensal para se pensar em compra. Então quem quiser antecipar, baixar o prazo operacional por semanal ou diário, o gatilho já comentado, tá bacana aí, tá?
Então aí os destaques de queda do índice Bovespa. E agora vamos para os destaques de queda da minha lista inteira. Aí, Cash foi a maior queda da minha lista inteira, eu já comentei. Pouca coisa caiu no Brasil, né? Pouca coisa. Magazine Luiza, que eu já comentei, foi a segunda maior queda da minha lista. Alpa, que eu já comentei. Aere, 10,74 de queda. O ativo segue dentro de baixa, tá? Para ter movimento de alta, o ativo tem que romper 1,60, 1,70, tá? Suporte, R$1. Então, quem quer buscar reversão, ficar atento se rompe 1,70 nesse próximo mês. E aí, suporte, R$1, tendência de baixa ainda. Aí depois nós temos Via, que eu já comentei. Pets, que eu já comentei. Tem pouca coisa caindo no Brasil, né? Quase nada. E aqui o Micão, vou pular. Onco aqui, pessoal, é uma single bar. Compra de longo prazo já foi, tendência de alta, né? LTA formada. Compra foi 8,40. Os comprados, o stop para longo prazo seria 6, 6,15. E se acionasse a single bar, tá? Ou seja, um gráfico mensal, se romper 11,81, poderia retomar alta por single bar. Então, ativo que opera single bar e quer antecipar movimento, ficar de olho aí no gráfico semanal e diário. E aí o stop da single bar seria 8,32, tá? Tendência de alta. E aí o destaque juros, o que mais? Blau, tendência de baixa, né? Que fez a bandeira de baixa, deu uma venda aqui, né? Para longo prazo, 23,31, vendida da M-Stop, compra só baixar o prazo. Aí eu tenho o Aura 33, negando aqui a reversão. Tá numa região interessante aí, pessoal. Quem opera suporte na região aqui de 31, fica de olho em compra, tá? Por enquanto segue em tendência de baixa, né? Quando ficar abaixo aqui, 40 segue em tendência de baixa, está formando aqui um triângulo ascendente, que pode ser uma bandeira de baixa, né? Eu tenho Pini, que caiu 6%, não tem como entrar aí, né, pessoal? Só quem pegou a reversão. Se romper a máxima desse último mês, que é romper 3,05, próximo alvo 13,50, né? Este pivô, se confirmado, levaria o preço para casa de 4,50, que o problema é o stop, né? Então aqui quem quer operar o gráfico mensal, baixar o prazo operacional, e aí para o gráfico semanal ou diário, e se romper a máxima deste último mês, pode ganhar um movimento de alta, e a projeção do alvo, né, do longo prazo, do pivô, aí seria lá para casa de 3,50. Suporte relevante para compra, R$2 e R$1,90 para quem for pensar em compra, tá? Então, pessoal, chegamos ao fim aqui do meu estudo de longo prazo, né? Espero que vocês tenham gostado, que auxilie você em alguma tomada de decisão para os próximos meses, né? Temos ativos ainda interessantes no Brasil para compra no médio prazo, longo prazo. Está esticado, tem que aguardar correção. E aí, longo prazo tem que ter paciência, né, pessoal? Paciência para aguardar uma correção para os ativos que já subiram. E tem vários ativos aí que vocês podem pensar em antecipação para o longo prazo. Eu comentei alguns aí. Quer ficar de olho em compra no curto ou médio prazo, tá certo? Muito obrigado pela sua audiência. Não esqueça do seu like, do seu joinha, compartilhar com os seus amigos. Um ótimo mês de julho para todo mundo. Valeu, um abraço e até mais.